eles tentaram acessar as laterais do Cruzeiro, só que o Fagner e o Kaique fizeram uma partida perfeita, velho. Cara, o Fagner na transmissão, a gente falava, gente, que malandragem do Mike, do Fagner. O Fagner, ele vai dando assim, peitada e barrigada no adversário, empurrando o cara para fora do campo numa malícia, cara. Ele não coloca a mão no cara. Na malandragem, ele sai empurrando, na hora que vê o cara. Eu acho que isso aconteceu umas 2, 3 vezes, cara. Tem hora que a bola vem assim, no alto, ele não salta. Ele imagina que a bola vai passar do adversário e ele já vai nas costas do adversário, a bola cai atrás, ele já sai e domina ela. Cara, é muita malandragem, cara. Então o Atlético não conseguiu acessar as laterais para tentar forçar escanteio ou faltas laterais. E eu acho que uma coisa interessante aí também, pensando até no Fagner mesmo, é a qualidade que ele tem no domínio de bola, né? O Fagner, o cara dá um chutão, esse lançamento que você falou, né? Ele posiciona e a bola não queima no pé, ela não bate na canela e vai para fora, ele não domina errado. Sempre é um jogador muito seguro, né? Você falou tudo. Ele domina ajeitando. O primeiro toque dele na bola já cai já com o corpo dele assim, já ajeitado para frente. É um negócio assim, o Fagner é sensacional, cara. Eu não conhecia esse lado do Fagner, cara. Mas mais uma vez saiu assim exausto, né, do jogo, né? Não Sim, conseguiu completar os 90. E essa informação que eu trago agora para a galera, né, que está aí acompanhando, o Fagner, ele saiu de campo sentindo, né, saiu ali, não conseguiu completar o jogo todo, correu muito, é um jogador de 35 anos, a gente sabe, e inclusive o William entrou bem mal, né, no lugar dele, assim, foi uma discrepância muito grande do que o Fagner vinha fazendo para o que o William foi fazer quando entrou em campo. Mas aí o Fagner ali no pós-jogo, ele tranquilizou em relação a isso, não se trata de lesão. Ele falou o seguinte na zona mista do jogo: deu um pouquinho de cãibra no adutor da coxa, mas foi mais um cansaço. O campo estava escorregadio. Mais a situação do desgaste de jogo. Agora é recuperar bem para quinta-feira, né, e estar inteiro para o jogo contra o Vila Nova pela Copa do Brasil. Ou seja, é um bom sinal, né? Porque ele já fala desse jogo, assim, colocando à disposição para jogar a Copa do Brasil. Eu até acho que deve ir o William, imagino que o Fagner será poupado para voltar no fim de semana, mas é uma boa notícia a gente saber que não é questão de lesão, né, o De Leon? E o bom aí, cara, que nessa função da lateral direita, e apenas nessa, talvez só nessa, que a gente tenha um reserva. Aí vai a galera falar, não, mas o William tá mal. Gente, tem que virar a chave, cara. Tem que virar a chave. Não pode ficar de picuinha com o cara, igualzinho com o Matheus Pereira. Chicletinha é isso. Não, uma hora tem que virar a página, né? Por exemplo, o Matheus Pereira deu uns piques domingo. Teve aquele carrinho que teve que ele sai da ponta da área e vai roubar a bola na intermediária defensiva num carrinho perfeito, né? Tá faltando isso? Tá, beleza, ok. O Wanderson não faz gol? Beleza. Cara, mas vamos olhar o copo meio cheio e vamos agradecer, né? Estamos em terceiro lugar, vamos só olhar as coisas boas. Se em algum momento tiver mal, aí a gente vai pontuar as coisas negativas. Agora não é momento de pontuar as coisas negativas. E, pô, você ter um William ali para entrar no lugar do Fagner e poder descansar o Fagner para focar no que é mais importante, que para mim é o Campeonato Brasileiro, e ontem eu falei isso aqui na live aqui, Mike, se tiver que focar, tem que focar no Brasileiro, se tiver que reunir as forças, se tiver que, cara, Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele te dá prazo para você descansar, recuperar e... Por quê? Porque o mata-mata, ele já fala, a própria palavra já fala, é mata-mata, é um risco. Assim, tem a questão da competência? Tem, mas quantas vezes você já viu um clube grande ser desclassificado por um clube menor ou de nenhuma expressão? E eu falo mais, De Leon, o Atlético e o Cruzeiro, vamos dizer que esse Atlético e Cruzeiro aí tivesse sido pela Copa do Brasil, esse mesmo jogo, o Cruzeiro teria levado um resultado ruim para o jogo de volta, por ter empatado em casa, tendo jogado melhor, só que prejudicado pela arbitragem e com o adversário fazendo a retranca. Exatamente. Você coloca toda a sua expectativa, o seu investimento, a sua esperança em 2 jogos. Então, você tem que passar daqueles 2 jogos, aí depois você ganha mais 2 jogos. Eu acho que é muito perigoso isso. O Cruzeiro ainda não tem gordura, elenco para isso. O brasileiro, ele te possibilita fazer o quê? Uma média de 3 jogos.
Numa média de 3 jogos, pô, cara, eu ganhei 2 e perdi 1. Ganhei 2 e empatei 1. Ao Cruzeiro, por exemplo, em 5 jogos pelo Brasileiro, nós empatamos 1 e ganhamos 4. Nos últimos 5 jogos. Tá vendo que você consegue fazer uma média? Aí o clássico, onde o Cruzeiro era o mandante, ele ganhou 1 ponto. Não se torna uma tragédia dentro do contexto de 5 jogos, dentro do contexto de 3. Então, eu prefiro que o Cruzeiro foque no Brasileiro. Lógico, quem entrar na Copa do Brasil, cara, entrar com faca nos dentes, cara. Então, entrar com faca nos dentes, querendo ganhar mesmo, querendo classificar. Mas eu acho que esperar fazer 50% de brasileiro, Mike, e gerar gordura. O Cruzeiro tem que fazer gordura agora. Para quando chegar lá nas quartas, se a gente passar agora dessa terceira fase, das oitavas e das quartas, aí na semifinal, aí o Cruzeiro fala, ó, cheguei na semifinal, velho. Agora eu tenho gordura no brasileiro, eu vou usar essa gordura que eu tenho aqui, queimo um pouquinho dela e foco na Copa do Brasil, porque eu tô muito próximo do título. Eu acho que esse é um planejamento, assim, para mim, ideal. E aí, também é uma coisa que é muito comum e a gente pode conferir isso com facilidade, é que normalmente os times que vão bem no Brasileirão, ali do primeiro ao quarto, eles também vão bem nas Copas. Claro que sai de uma ali, de outra, nem sempre é campeão, mas normalmente vai bem, porque para você ir bem no Brasileirão, o seu time ele pega confiança, ele pega sequência, ele fica entrosado. Então, assim, ir bem no Brasileirão eu acho que é fundamental para qualquer time que queira ter aspirações. Às vezes você pode ir mal no Brasileirão e chegar longe nas Copas, mas aí muitas vezes é por acaso mesmo, você pega uma sequência mais fraca, mas assim, pensando de uma forma que é mais comum, né, que a gente não fica dependendo do acaso, se você ir no Brasileirão, naturalmente seu time tem boas possibilidades de ir bem nas Copas. E aí, até falando do Fagner ainda, né? A gente recebeu 2 mensagens aqui, ó. O Thiago Massi falou o seguinte: Fagner foi uma grande surpresa, chegou desacreditado, com o Corinthians pagando parte do salário. Muitos disseram ser jogador em atividade, sem falar que até hoje não teve um lance maldoso. E o Matador Love fala o seguinte: Fagner virou uma máquina, para quem era alvo, virou tiro. E aí eu também até te coloco nessa conversa, De Leon, para a gente finalizar o assunto Fagner, porque realmente ele saiu do Corinthians muito desacreditado, e eu acho que isso em baixa, e eu acho que isso aí vai muito é aquilo que o jogador mais experiente, que tem 10 anos de clube, sofre, né? Muitas vezes acaba que os problemas do clube são colocados aí nas contas do cara que tá mais experiente, que tá mais tempo lá. E a gente pode citar até no Cruzeiro aqui a situação do nosso do William mesmo que você falou, né? Que é tipo assim, quando as coisas não dão certo, naturalmente o pessoal busca apontar os dedos pros mais experientes, Cássio e tudo mais, e para quem tá mais tempo no clube, né? E o Fábio, na época lá, ué, né? Tudo caía nas costas dele. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que o Fagner, ele teve o auge da carreira dele, assim também como o Cássio teve o auge da carreira dele. E chega esses problemas políticos, financeiros dentro do clube e acaba que resvala nos caras e eles saíram em baixa. Mas o Fagner, cara, ele veio e tampou a boca, cara, dos críticos, da maioria. Eu nunca duvidei da carreira do Fagner, sempre falei isso. Mas no momento lá da contratação, eu tinha muita dúvida. Justamente por isso, cara. Eu não conheci esse lado do Fagner, né? E não tem que conhecer, gente. Eu não cubro o Corinthians, eu não tô lá todo dia, eu não fico pesquisando sobre o Corinthians. Então eu tinha receio em relação ao caráter dele, a personalidade, se ele realmente era esse cara violento mesmo. E o que eu tô vendo aqui no Cruzeiro é um Fagner, assim, totalmente o contrário daquele Fagner. E em relação ao futebol, cara, tá entregando o fino da bola. Agora é pensar no futuro, né? Eu acho que do jeito que tá indo aí, e o Cruzeiro classificando para Libertadores, uma vaga para Libertadores, não vamos falar de título da gente. Eu acho que o Fagner renova com o Cruzeiro. Porque Belo Horizonte, gente, tem esse poder de conquistar. O cara que vive muito tempo no Rio e São Paulo, quando ele vem para cá, ele conquista algo que não tem nesses dois lugares. É o que? Sossego, paz. É menos imprensa, é menos mídia, menos holofote, menos vida noturna.
Tem, mas muito menos comparado a São Paulo e Rio. Então, eu acho que chega aqui, os caras querem ficar aqui. E é uma vida noturna mais discreta, né, muitas vezes. Discreta. Entendeu? É muito mais tranquilo e o povo é muito mais acolhedor, culinária excelente. O cara, ele quer ficar. Então, eu acho que se tiver uma vaga na Libertadores, cara, o Fagner vai querer ficar mesmo, porque ele é muito amigo do Cássio e eles têm o mesmo empresário, né? Então, eu acho que eles já até devem conversar sobre isso aí já deve estar, Ele, trocar essas ideias já. ele trouxe o filho, né? E o contrato com o Fagner com o Corinthians é até o final de 2026, ou seja, tem mais um ano lá. Mas eu acho que o Corinthians não se oporia em liberar o Fagner para o Cruzeiro, porque para abrir mão ali da questão salarial, né? O Corinthians está Sim. pagando metade do salário do Fagner, então seria um desafogo financeiro para eles. Então eu acho também que existe essa possibilidade dele continuar aí. E, inclusive, você até falou isso, eu até falei disso outra vez também, mas a gente trouxe na Cruzeiro Esporte, se não me engano, no pós-jogo contra o Flamengo ali, o Cássio falando, né? Eu penso em ficar em Belo Horizonte quando eu me aposentar, morar aqui, mudar para cá, porque a casa dele, a residência fixa dele é em São Paulo, né? A casa lá que ele viveu nos últimos anos. Então, mas ele fala, né? Eu penso aqui em ficar aqui em BH, porque eu tô gostando muito da cidade, o povo é muito acolhedor, a comida é boa. Exemplificando, assim, de fato, o que você acabou de dizer aí, né? Cara, é muito sossegado, cara. Eu vi foi o Sobis falando um dia desse. Ele faz parte lá de um podcast lá no Rio Grande do Sul, tem muitos cortes dele aí. Em um deles ele fala que se ele, de todos os lugares que ele morou, ele falou que ele mora lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque ele é de lá. Mas se ele não morasse lá, falou, o único lugar que ele moraria seria Belo Horizonte. Falou, cara, que lugar? Que lugar, cara, é Belo Horizonte? Por quê? Porque é sossegado, é tranquilo, né? E o Sobs a gente vê que é um perfil mais sério, que é justamente esse perfil do Cássio, né? É Do o perfil do Fagner. Fagner que a gente não achava. Eu achava, é isso que eu falava, eu tinha dúvida se o Fagner era bad boy, se ele era maldoso, mas, cara, o Fagner é um cara, parece que é um cara super família, velho.